Olá, como vai você? Meu nome é Leonardo Ganho e eu sou advogado criminalista. Seja bem-vindo ao nosso CPP comentado. No vídeo de hoje nós vamos estudar o artigo 474 do CPP, artigo 474. Fique comigo até o final, que depois da vinheta vem o nosso conteúdo. Quem tem mais credibilidade? Se houve a prescrição ou não. A sentença condenatória para o Ministério Público. Fala, criminalista de plantão, meu amigo advogado, advogada, estudante de direito, que está aqui querendo aprender tudo sobre a vida do advogado criminalista, como funciona o sistema de justiça criminal. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Já quero pedir a você que se inscreva no canal e ative as notificações. E também já chega curtindo esse vídeo para que ele seja entregue a mais pessoas que têm interesse nesse tipo de mensagem, nesse tipo de conteúdo. Vamos lá? Hoje nós vamos estudar o artigo 474 do CPP, artigo importantíssimo e matéria gostosa, porque ela está ligada à instrução criminal no plenário. Agora você aprende a instrução criminal, o que acontece, como funciona e mais, ainda te dou dica como se portar, como agir, como fazer perguntas. Então acompanhe esse vídeo, porque o conteúdo é relevantíssimo. Fique comigo até o final. Abra o seu CPP onde você estiver. Se for necessário, clica no pause aqui, depois volta e acompanhe a leitura. Eu quero pedir a você, quero te desafiar, na verdade, para que você leia em voz alta, aonde você estiver. O conteúdo vai ficar mais fixado no seu cérebro. Artigo 474. A seguir, será o acusado interrogado, se estiver presente na forma estabelecida no capítulo 3 do título 7 do livro 1 deste Código, com as alterações introduzidas nesta seção. Parágrafo 1º. O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado. Parágrafo 2º. Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz-presidente. Parágrafo 3º. Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Conteúdo relevantíssimo que você precisa conhecer. O interrogatório do réu, ele é um ato de defesa do réu. Ele não é só um ato de produção de prova. Ele é um ato de defesa do réu. O réu é um momento que o réu tem para contar a sua história, contar a sua verdade sobre os fatos. Aqui no canal, há umas 2 semanas, tem um vídeo muito interessante, onde nós comentamos uma jurisprudência recente sobre o silêncio parcial do réu. E eu já vivi essa situação no plenário do júri. Não fui eu que orientei o meu cliente a ficar em silêncio, foi as outras defesas, mas eu achei bem interessante. Só que agora nós vamos seguir na direção dos comentários ao artigo. Então, o réu, ele será interrogado pelo juiz. É um bate-papo do juiz com o réu, onde o juiz faz todas as perguntas para poder reconstruir aquela história, aquele fato que se acusa ao réu. Então, eu aconselho sempre, no plenário do júri, se o réu for um réu que tem condições emocionais de responder as perguntas, eu aconselho sempre que responda, porque esse é o momento dos jurados verem, dos jurados julgarem o réu, quando ele estar ali diante do juiz contando sua verdade. Esse momento é muito importante, vocês não têm noção. Eu costumo dizer que um bom interrogatório, um réu que saiba seguir as orientações do advogado, que saiba se comportar bem perante o juiz, perante os jurados,
ele ajuda 50%, ele dá um passo de 50% para o sucesso da sua defesa. É muito importante. E aqui o artigo diz que as perguntas, esse procedimento vai fluir conforme o previsto no capítulo 3 do título 7 do livro 1º desse código. O livro 1º é o livro que trata das ações penais, lá do início, na cintura, inquérito policial, ação penal. O título 7º e o capítulo 3º tratam da produção da prova e tratam do interrogatório do réu pelo juiz singular, aquele juiz que faz o julgamento, faz a instrução e o julgamento dos crimes comuns, aqueles crimes submetidos ali à situação normal, à situação comum da justiça criminal brasileira. Então, aquela é a regra. Na sequência, depois que o juiz faz todas as perguntas, você pode fazer perguntas. O parágrafo 1º diz que o Ministério Público fará perguntas, o assistente de acusação fará perguntas, o querelante. O que é o querelante, gente? Nos casos onde você tem o assistente de acusação habilitado nos autos, o querelante geralmente é um familiar que está vivo e contratou um assistente de acusação para promover a ação. Desculpa, o querelante não é um familiar nesse caso. O querelante, ele está nos casos ali onde ele é a vítima e ele atua participando da ação ao Ministério Público, cobrando o Ministério Público para que faça perguntas. Então, o querelante, por meio do seu advogado que o representa, poderá fazer perguntas, tá? E na sequência, o advogado de defesa, depois os jurados. Então, todos os atores que estão naquele julgamento poderão fazer perguntas no interrogatório do réu. Isso é muito importante, eu vou explicar, porque às vezes o juiz, ele se atém a questões estritamente ligadas ao fato. O juiz acaba sendo muito técnico e se limita simplesmente ao fato que está sendo julgado. Ele não faz perguntas sobre a história de vida do réu, que pode trazer detalhes importantes, pode trazer informações importantes para o deslinde da questão. Vou dar um exemplo a você. Você pode atuar, às vezes, num crime onde um irmão mata um irmão. E aí você precisa investigar qual é o motivo daquele crime. Você precisa investigar da onde vêm aqueles irmãos, como era a história familiar, como era a história de vida deles no ambiente familiar. Se eles tiveram um pai, não tiveram, se a mãe foi presente, não foi, se eles cresceram num ambiente violento ou não, se aquele irmão maltratava o irmão que o matou, se aquele irmão roubou alguma coisa dele, tomou o amor da vida dele. Todo esse contexto é importante para construir a estratégia de defesa e para mostrar da onde veio aquele réu que está sendo julgado e por que ele está hoje e para onde o tribunal do júri vai mandá-lo, para onde ele irá. Isso é muito importante. E muitas vezes o juiz, ele se concentra às vezes só na cena do crime, que pode trazer elementos muito fracos para a defesa. Então, essa reconstrução é responsabilidade sua, advogado de defesa e advogada de defesa, de fazê-la da melhor forma possível. Por isso, você precisa prestar atenção e você muitas vezes vai ter que promover perguntas, realizar perguntas para o seu cliente, para o réu, profundamente para reconstruir todo esse histórico. O parágrafo 2º também nos alerta e traz a regra para que os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz presidente. Então, preste bastante atenção, os jurados podem fazer as perguntas, como nós já falamos antes na instrução em plenário, no artigo 473, vídeo aqui do canal, que eles também podem fazer perguntas para testemunhas, para a vítima, eles também podem fazer perguntas para o réu.
E na sequência, o parágrafo 3º traz também uma regra importantíssima, que é alvo de jurisprudência e é alvo de súmula do Supremo Tribunal Federal. Ele trata da matéria do uso de algemas no julgamento em plenário. Bom, o réu já chega lá, quando é um réu preso ainda, ele já chega lá muitas vezes usando uma roupa de uniforme do sistema penitenciário e algemado. Essa imagem já é uma imagem de condenação. E nós no Brasil, por meio da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, convencionamos que não pode acontecer dessa forma. O réu tem direito de usar uma roupa comum, ainda que o fórum forneça, mesmo que ele seja tão pobre que seus familiares não lhe deram essa assistência. E o réu, na hora que senta ali, tem que lhe ser retiradas as algemas das mãos e dos pés. Ele tem que estar ali sem algemas, para que ele passe a melhor imagem possível para os jurados. Agora, existem exceções? Existem, tem réus que são perigosíssimos e podem querer fugir do plenário, tem réus que podem querer atacar a vítima novamente, atacar um jurado. Agora, como é que você prova o comportamento agressivo, violento, que justifica a necessidade do uso de algema? Você prova com depoimentos da força policial, com depoimentos daquela escolta que trouxe o réu do presídio para o plenário do júri, para o julgamento. Você prova talvez com o histórico do réu de agressões já em outras audiências, com histórico de tentativa de fuga. E essa prova, ela é importantíssima. E agora, gente, não tem essa prova, mas o juiz presidente insiste em manter o réu algemado. O que você, advogado, tem que fazer? Você tem que pedir a palavra pela ordem, você tem que requerer ao juiz que ele retire as algemas. O juiz vai precisar fundamentar o motivo de preservar as algemas. E você tem que pedir que tudo isso fique consignado em ata. Tudo isso tem que estar transcrito na ata, registrado na ata, ok? E ainda que seja gravado, que seja uma gravação, você depois tem que requerer que seja feita a degravação, para que essa degravação fique consignada nos autos, regra do parágrafo único do artigo 475, que nós vamos estudar mais à frente, mas que eu já antecipei para você poder pegar a malícia para executar, para você ter a habilidade para executar quando envolver essa situação do parágrafo 3º do artigo 474 na sua vida profissional. Bom, meu amigo, minha amiga criminalista, eu espero ter contribuído para você, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e curta esse vídeo para que mais pessoas o recebam. E mais, deixe seu comentário, deixe sua crítica, lance uma pergunta e uma sugestão de vídeo. Um forte abraço para você, fique sempre na presença de Deus.